Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de 2 semanas desaparecido, estamos aqui novamente. Galera, eu estava sumido porque muita coisa boa tem acontecido na minha vida. E aí, infelizmente, realmente eu vacilei com vocês, me perdoe, me desculpe. Mas, galera, se você está chegando aqui agora, se inscreva neste canal e assina o sininho. Se você ainda não assinou o sininho também, assina, porque toda vez que daí sair um vídeo novo, você vai saber quando que vai sair esse vídeo novo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, segue também, porque daí você consegue, né, entender o que que tá acontecendo, por que que o Lucas tá sumido. É lucasg.art, então segue lá, dá aquela fortalecida, né, porque daí você realmente entende o que estava acontecendo na minha vida. Essas 2 últimas semanas foi sensacional. Muita coisa boa aconteceu. Eu estava apresentando uma peça de Páscoa no Castelinho de Batel, para quem é de Curitiba, né, conhece, que é um castelo, literalmente. Ele é um símbolo, um ícone de Curitiba, então eu tive a oportunidade de estar com uma peça de teatro lá falando sobre a Páscoa, falando sobre Jesus, e foi maravilhoso, foi incrível, porque a gente atendeu mais de 6.000 crianças para falar sobre Jesus, falar sobre a Páscoa, e é sobre isso que eu quero vir falar nesse canal hoje, né? Porque nessas últimas semanas Deus vem falando muito comigo em relação a isso, de como falar, né, do amor de Deus, como falar do amor de Jesus para a criança. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, se você é tia, tio, tem primos crianças, tem crianças no seu convívio, fica até o final deste vídeo, porque realmente eu quero dar algumas dicas, né, coisas que eu faço, coisas que, como professor, muitas vezes, né, a gente tem essa didática para lidar com criança e tudo mais. Eu fiquei 4 anos numa escola de educação infantil, então eu dava aula para crianças de 4 anos até 14 anos, então eu sempre tive um pouco mais de facilidade para lidar com criança. E Deus ele vem né, provocando nesse sentido para falar também aqui abertamente ao canal, né. Hoje eu não dou mais aula para criança nessa escola onde eu estava e tudo mais, mas mesmo assim tenho crianças na família, gosto de estar com elas ali, enfim, Deus sabe de todas as coisas, e e enfim, então é isso, galera. Então fica até o final pra gente conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Sobre tudo isso que envolve, né, de como que eu falo. Esse vídeo ele surgiu, na verdade, faz muito tempo que eu queria falar sobre isso, porque o ano passado me veio um questionamento de uma mãe, né, uma amiga minha, e ela falou assim: "Ah, minha filha tá perguntando muito sobre Jesus, só que eu não sei falar como que eu falo sobre Jesus com ela?". Eu falei: "Deixa que eu falo". Mas acabou que eu não falei, mas enfim, foi uma era uma pessoa muito próxima e tudo mais, enfim, aí ela conseguiu falar sobre Jesus e enfim, a menininha também, eu super amo ela de coração. Eh, né, não vou revelar nomes e tudo mais, mas enfim, né, se estiver assistindo, você sabe que eu estou falando de você. Hã, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né, como falar de Jesus para uma criança? E aí, estando apresentando uma peça de Páscoa, estando apresentando uma peça, né, para 6.000 crianças, claro, não foi 6.000 crianças tudo junto ali, a gente separou, né, foi 3 dias, nesses 3 dias passaram 6.000 crianças por ali, e cara, enfim, muitas coisas, né, outros sinais aconteceu ali de, tipo, realmente eu estava falando com a Paty, né, minha noiva, eu falei assim: "Cara, não sei o que que Deus quer falar comigo em relação a isso, né, em relação a crianças". Porque eu sonhei, tive sonhos, outras pessoas vieram comentar sobre crianças e tudo mais, eu falei assim: "Cara, vamos acho que Deus quer que eu fale sobre isso". Então por isso que eu estou aqui, para falar sobre isso. Né, eu vou ser breve, não vai ter muito cortes não vai ter muita edição esse coisa aqui, esse vídeo, mas vamos lá. A base bíblica vai estar lá em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Né, então esse é um Provérbios de Salomão que ele vai trazer lá, em outras versões vai falar: "Instrua a criança no caminho que deve andar, e até quando ficar adulto não vai se desviar dele", né. E existe uma outra passagem que Jesus também vai falar, que: "Deixem a mim que venham as criancinhas, porque o reino dos céus pertencem a elas". E aí, com base nisso, então eu quero ir direto para as linguagens práticas, falar assim: "Cara, como que você fala de Jesus?". Assim como você fala de Jesus para qualquer outra pessoa, porque você vai falar com uma linguagem simples, você não vai fazer uma dissertação de mestrado, doutorado, um trabalho TCC na faculdade para falar sobre Jesus, certo? Então, são coisas simples. Por exemplo, você não vai usar um termo de redenção, santificação, a criança vai ficar olhando para tua cara assim: Que é isso, tio? Que é?", né? Então, você vai falar: "Cara,
em vez de falar Jesus morreu pelos seus pecados, porque a criança às vezes não tem nem noção do que é pecado, fala assim: Jesus te ama tanto que deu a vida dele pra te salvar e ficar com você pra sempre, entendeu? Jesus é um cara gente boa. Eu lembro quando eu era criança que minha mãe falou assim: ó, filho, não esqueça que você tem um pai lá em cima, que ele vai estar com você o tempo todo. E é sobre isso, fala pra tua criança que você tem aí, ó, Deus é um pai que vai estar com você o tempo todo, sabe? Usa histórias, imaginações, né? Então, Jesus ensinava por parábolas, então a ideia é essa, sabe? Tipo, por que que Jesus usava parábolas para falar com as pessoas? Porque ela se tornava mais fácil de compreender, né? Histórias faz com que a gente entenda cada vez mais. Eu lembro quando eu era criança, tinha uns livrinhos também que mostravam alguns personagens da Bíblia, como Davi, Jonas, Daniel, né? Então, eu cresci ouvindo a história de Davi, por exemplo, né? Que Davi era ruivo. Eu falava, nossa, Davi ruivo, eu também sou ruivo, que legal. Jonas, o cara tava dentro da baleia, e de repente, não sei das quantas, Daniel na cova dos leões. Eu falava, nossa, como assim que os amigos dele passaram pelo fogo, né? Então, através das histórias bíblicas, de uma maneira lúdica, de uma maneira, claro, você não vai falar assim de repente, tipo, nossa, porque Nabucodonosor era um cara mau que queria matar todo mundo. Era, né? Queria. Mas saiba como lidar com as crianças, saiba como falar com as crianças, né? Então é muito legal quando você vê a história de Davi, porque Davi defendeu Deus de uma forma, né? Que enfrentou o gigante. Então a gente vai trazendo umas formas diferentes, né? E devida para as histórias. Então, claro, eu sou muito suspeito de falar porque eu trabalho com isso. Eu sou ator, eu sou professor, eu gosto disso, de brincar com as vozes, expressões, objetos. Então eu vou pegar aqui e falar assim, ó. Esse daqui é Davi, daqui a pouco eu tenho Golias. E Davi foi lá e você não sei das bandas, e caiu, né? Então brinca com isso porque a criança gosta, ela vai ficar presa naquilo. Ensine com ações e não só com palavras, isso acho que é um óbvio, né? Porque realmente quando a gente entende que nós temos uma criança perto, a gente vai falar sobre Jesus para ela, ela precisa ver Jesus na gente primeiramente, assim como todas as outras pessoas, né? É muito fácil a gente falar sobre Jesus, o difícil é viver, né? Então, como que a criança te olha, ela te enxerga e vai falar assim, tá me falando que Jesus é amor, mas cadê o amor que você tá demonstrando por mim? Sendo que você só tá me falando coisas erradas, só coisas, né, então, inapropriadas. Como que a criança vai enxergar Jesus se você não coloca Jesus na sua vida, meu irmão? Então coloca Jesus na sua vida primeiro para depois falar para a criança sobre Jesus. Usa música, brincadeira e arte, né? Então eu lembro quando era criança, lá tinha as musiquinhas da Aline Barros, Diante do Trono pra criança. Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, ninguém me ama tanto assim, que nananana, né. Então procura aí Diante do Trono, Aline Barros, coisas assim, né, porque realmente faz parte da criança toda essa ludicidade, né. Use desenhos, teatros, fantoches, dramatizações, né. Então assim como, por exemplo, né, esse despertar de fazer esse vídeo foi realmente porque eu estava, por exemplo, eu era um coelho rabugento que estava falando sobre a Páscoa para falar sobre Jesus e a gente falou sobre as virtudes, entender o que que é uma virtude, é entender, cara, Jesus ele morreu pra gente, ressuscitou para deixar o amor, a esperança, a empatia, né, a compaixão com o próximo. E eu era um coelho rabugento que falava dessa forma assim: "Ah, eu não quero estar aqui, cara. Eu conheço uma história aí de um tal, de uma pessoa que morreu pela gente, mas eu não sei direito essa história." E aí a história desenrolava de uma forma que a gente ficava assim, putz, as crianças entenderam, as crianças gostaram. Depois, mesmo eu rabugento ali, aquele coelho rabugento, elas, coelhinho, 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 né? Claro, a gente trouxe ali o coelho da Páscoa para dentro da história e tudo mais, mas é um pano de fundo para falar sobre o amor de Jesus, para falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa, né? Então, essa questão que a gente precisa entender que as crianças são uma terra fértil e a gente é o semeador, né? Então a gente tá realmente semeando cada vez mais coisa. Cara, você como pai, você como mãe, o que que você tá falando, o que que você tá declarando na vida dos seus filhos, né? Entenda que a palavra tem poder, então declara vida sobre os seus filhos. Tem outras passagens que vai falar que a nossa língua pode declarar vida ou morte, então declara a vida, declara tudo aquilo que realmente eles vão estar cada vez mais próximos de Jesus, né? Então esse é um vídeo rápido, um vídeo sucinto, mas realmente para falar sobre, cara, vamos continuar falando sobre o amor de Jesus para essas crianças, porque querendo ou não, as crianças é a futura geração, é a geração que vai vir por conseguinte e tudo mais, e que a gente
realmente cuide dessas crianças, né, porque a gente sabe que o mundo jaz do maligno, mas que realmente não que a gente vai criar as crianças numa bolha, porque eu sempre luto contra isso, né, a gente não vive numa bolha como cristão, mas que eles sejam influenciados de uma forma positiva, primeiramente por a gente, né, que é cristão e tudo mais, que a gente possa influenciar essas crianças para que elas possam influenciar futuras gerações e assim por diante, para que realmente cada vez mais a gente possa ter um despertar para Jesus, para o relacionamento com Deus, para que a gente possa entender, né, que elas possam entender sobre o real significado do amor de Deus, e cara, que elas possam estar livres de toda a maldade desse mundo, né, porque infelizmente o mundo é muito mal realmente, desde criança até quando crescer, voltando ao Provérbios, né, para que realmente quando a gente instrua as crianças no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele, né. Eu sou prova viva disso, que realmente um certo tempo eu fiquei afastado da igreja, fiquei afastado de tudo ali, mas a semente que tinha sido lançada enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente, tudo aquilo ali, enquanto eu estava lá no fundo do poço por decisões minhas, por coisas erradas que eu fiz, em algum momento aquela semente que foi lançada lá atrás, ela brotou e falou assim: "Cara, não, não é isso que Deus me chamou para fazer, não é isso que Deus quer que eu faça". Por quê? Porque eu tinha semente e o Espírito Santo faz a obra. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos semeadores, começa a semear na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, na vida de todo mundo que está à sua volta, porque é para isso que Jesus nos chamou. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.